Que o Espírito Santo possa falar com você poderosamente nessa noite. Jó capítulo 42, verso de número 1 ao verso de número 5, todos acharam? Diz a palavra de Deus: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Pai, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos pela tua palavra que foi aberta, que foi lida, e como sempre, que ela venha gerar vida aos nossos corações. Senhor, nós estamos à disposição do teu Espírito Santo, necessitados, ó Deus, da tua palavra, que é alimento, ó Deus, que tem o poder de nos colocar de pé, de trazer vida, de renovar as nossas forças, de trazer esperança, de nos proporcionar sairmos daqui, ó Deus, não da forma que entramos, mas totalmente renovados, e aqueles que nos assistem também, ó Pai, serem renovados pelo poder da tua palavra. Por isso, Espírito Santo, me diminua cada um de nós, ó Deus, tira tudo aquilo que é nosso, para que seja colocado aquilo que vem do Senhor, da parte do Senhor para as nossas vidas. Nós te damos liberdade, entregamos tudo a ti, em o nome santo de Jesus oramos e agradecemos, amém e amém. Amém? O tema da mensagem nessa noite é atitudes que provocam milagres. Você pode dizer comigo: atitudes que provocam milagres. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, para a Bíblia, nós percebemos que existem diversas histórias que relatam os milagres de Deus. Fato é que nós temos o maior dos milagres, que é a salvação. Quando Jesus ele desce, ele morre naquela cruz, quando ele vem como Deus encarnado, ele morre naquela cruz, ele ressuscita, ele nos reconcilia com Deus, ele é o sacrifício vivo que nos reconcilia de novo com Deus. E ali então, todo aquele que crê, João vai relatar, ele dá o poder de ser chamado filho de Deus. Todo aquele que crê é salvo, todo aquele que crê um dia vai morar com Deus, porque Jesus ele veio, João capítulo 1 versículo 29, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no mesmo livro de João, no capítulo 3 versículo 16, ele vai dizer que Deus entregou o teu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí nós entendemos que o maior milagre que nós podemos viver é o milagre da salvação, porque outrora estávamos perdidos e condenados nos nossos delitos, mas decidiu Deus descer na terra, por intermédio de Cristo Jesus, sofrer aquilo que eu e você merecíamos, padecer aquilo que eu e você merecíamos padecer. Isaías vai relatar cerca de aproximadamente 800 anos atrás, que pelas pisaduras dele nós fomos sarados, e o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele. E aí então nós somos salvos em Cristo Jesus. E isso não vem de nós, é graça de Deus. E aí então nós entendemos que não existe milagre melhor e maior do que a salvação. Mas muitos outros milagres nos saltam aos olhos, e nós ficamos vislumbrados com ele quando nós principalmente olhamos para a história e para o contexto da vida de Jesus na terra, os milagres que ele fez e tudo aquilo que ele realizou enquanto esteve aqui, e deixando uma promessa que se nós crêssemos nele, no nome dele, nós faríamos aquilo que ele fez e coisas ainda maiores. Então os milagres eles ainda estão reais, os milagres ainda existem, meu irmão. Um dia um jovem me perguntou, e pode parecer uma pergunta um pouco boba, mas ele me perguntou assim, ele falou: Rodolfo, é possível Deus ter mudado? Porque nós não vemos mais tanto milagres como nós víamos outrora, como nós víamos antes. Nós não vemos mais. E eu disse para ele: meu irmão, Deus não muda. Existe em Deus um atributo que Ele não compartilha conosco. E esse não compartilha não é porque Deus não quer, mas porque somos limitados dentro da nossa carnalidade e dentro
do pecado em que nós estamos ainda inseridos como carne. Esse atributo o imutável, é o fato de Deus não mudar. Deus, ele não é como muitas vezes nós somos. Nós acordamos felizes na sexta-feira e postamos no Instagram, sextou. E aí na segunda-feira nós acordamos tristes, cansados, cabisbaixo, mais uma semana. E aí na terça nós damos aquela animada, alguma coisa acontece, na quarta a gente se desanima de novo, e na quinta a gente já volta um pouquinho para cima, na sexta sextou, e aí sábado, e a gente vai mudando e alternando a nossa forma de ser, mas Deus é imutável. Então Deus não muda. Por isso que a própria palavra diz que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é para todo sempre. Ele não muda, não há nele sombra de variação. Deus continua o mesmo. Mas eu disse para esse jovem: meu irmão, o que acontece é que nós mudamos. O ser humano mudou. A dependência por Deus, ela mudou. A forma como nós cremos em Deus, ela tem mudado. Nós confiamos em tantas outras coisas, muito mais do que nós confiamos no próprio Deus. Nós acreditamos em muitas outras palavras que se dizem do que nós acreditamos na palavra de Deus. Nós nos deixamos levar por tantas outras situações, quando nós deveríamos deixar levar, não por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós cremos. Porque o que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, e nem desceu à terra do nosso coração, isso o Senhor tem preparado para nós. Ele continua sendo bom e no controle de todas as coisas, e os pensamentos dele são maiores e são melhores, para nos dar um fim no qual desejamos. Então o que acontece é que nós mudamos diante das situações, e muitas vezes nós preferimos crer nos contextos e nas situações, ao invés de crer na Bíblia. Mas o meu Deus e o teu Deus continua fazendo milagre. O meu Deus e o teu Deus continua operando maravilhas. O meu Deus e o teu Deus continua manifestando sinais. O meu Deus e o teu Deus continua manifestando poderosamente milagres naqueles que creem. E existem atitudes que podem provocar o milagre. E quando eu olho para o texto e para o contexto e para a história de Jó, mesmo citando aqui Jesus e citando o Novo Testamento, eu quero usar o livro de Jó, porque existem pelo menos três, eu separei aqui dentre várias, 3 atitudes de Jó, que me ensinam e te ensinam, que me inspira e te inspira a viver o milagre de Deus, a vivenciar o milagre de Deus. E quando nós falamos de Jó, nós falamos de um homem que vivenciou algo muito difícil, que passou por um período da vida muito difícil, de muita dificuldade, de muita dor e de muito sofrimento. Alguns teólogos, alguns estudiosos vão dizer que a história de Jó durou cerca de 9 meses. E aí você vai falar para mim: mas Rodolfo, 9 meses é pouco. É pouco porque a gente não era Jó. Quem aqui é mãe, quem aqui é pai, sabe o quanto dura 9 meses. 9 meses pode passar rápido, mas às vezes pode demorar, depende da sua ansiedade. Mas 9 meses são 9 meses. São muitos dias na qual Jó vivenciou e padeceu grande dificuldade. Eu não estou logicamente afirmando que durou 9 meses, eu estou relatando algo histórico e teologicamente pesquisado, mas a Bíblia não nos traz esse tempo. Ela não contextualiza esse período para que eu e você saibamos de fato. Mas fato é que Jó passou por muita dificuldade. Jó passou por muita atribulação. Ele passou por grandes problemas que eu e você, quando lemos a história de Jó, não gostaríamos de passar, não gostaríamos de vivenciar. Pedimos para que passe longe e lemos o livro de Jó falando: misericórdia, Deus. E é este homem que o Senhor colocou no meu coração, que me inspira e te inspira, que me ensina e te ensina a vivenciar milagre para a glória de Deus, para a glória do meu e do teu Deus. Porque é em tempos de adversidade, meu irmão, que o milagre acontece. É em tempos de dificuldade que nós
desfrutamos do milagre e da provisão de Deus. É quando nós achamos que não tem mais jeito, que Deus entra com provisão. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu costumo dizer o seguinte, que aquilo que é possível para nós, nós que vamos fazer. Mas aquilo que é impossível, para Ele todas as coisas são possíveis, diz a palavra de Deus. Você crê nisso? Aleluia. E a primeira coisa que eu aprendo, Jó capítulo 19, verso 25, diz assim: porque eu bem sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Primeira coisa que eu aprendo: reconheça o Senhor em todas as coisas, e pare de murmurar ou questionar. Para provocar o milagre, para vivermos o milagre, primeira coisa, reconheça o Senhor em todas as coisas, e pare de murmurar. Quando eu reconheço, aqui como Jó está dizendo, mesmo num tempo de adversidade, mesmo num tempo de aflição, mesmo num tempo de dificuldade, Jó está dizendo: porque eu sei que o meu Redentor vive, e Ele se levantará sobre a terra. Meu irmão, quando eu e você reconhecemos o Senhor em todas as coisas, nós estamos dizendo: Senhor, eu confio no Senhor, independente daquilo que os meus olhos estão vendo, independente daquilo que o meu corpo está vivenciando, independente das circunstâncias em que eu esteja vivendo, passando. Quando eu reconheço o Senhor em todas as coisas, eu consigo entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, e que foram chamados segundo os seus propósitos. Só que o propósito é daquele que chamou, e todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam e estão inseridos nesse propósito. Quando eu reconheço o Senhor, eu estou dizendo: Senhor, independente da circunstância, eu sei que o Senhor está trabalhando. Nós estamos vivendo a maior pandemia da história. Todo mundo sabe, obviamente. Esses dias eu brinquei, eu não lembro para quem que eu virei, e eu falei assim: rapaz, o que é esse negócio aí que todo mundo fala de pandemia? A pessoa regalou os olhos assim, tipo, da onde que esse moço veio, que ele não sabe? Mas brincadeira à parte, a gente sabe, todo mundo sabe, o mundo parou por causa de uma pandemia, por causa de um vírus, por causa da Covid-19. E aí quando nós ouvimos algumas coisas, nós ficamos pensativos acerca disso, conhecendo a palavra de Deus. Algumas pessoas dizem por aí que Deus não pode estar no controle das coisas, mediante o fato em que nós estamos vivendo essa pandemia. É tão bagunçado o contexto no qual nós estamos inseridos, que não é possível que Deus esteja no controle disso tudo. E eu estou falando de crente. E aí quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo Jó passando por uma adversidade que eu e você nunca gostaríamos de vivenciar. E ele diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e Ele se levantará sobre a terra. O que Jó está me ensinando e te ensinando para que nós vivamos o milagre? Independente da situação que nós estamos vivendo, nós confiamos num Deus que não perde o controle de nada, mas permanece no controle de todas as coisas, principalmente da minha e da tua vida. E Ele sabe todas as coisas, e Ele usa todas as coisas para que todas as coisas cooperem para o bem. Ele vive, meu irmão. E quando nós confiamos nele, quando as coisas vão bem, é normal, é natural, é fácil, é simples. Mas quando nós olhamos para as circunstâncias, e essas circunstâncias são impossíveis de eu e você solucionar, quando nós olhamos para aquilo que vem, como eu já disse aqui, como uma avalanche causando medo, pavor e pânico em nosso meio, que vem causando enfermidade e toda sorte de mortandade, nós podemos declarar que o meu e o seu Redentor vive, e Ele se levantará sobre a terra, porque mesmo que nós venhamos andar no vale da sombra da morte, Ele estará conosco. Ele é socorro bem presente, Ele é socorro bem presente não só nos momentos bons, mas na tribulação, no momento de adversidade, no momento de dor, no momento de aflição, no momento em que nós estamos vivendo. Ele continua vivendo e reinando para todo sempre, e Ele se levantará. Ele se levantará, meu irmão. Ele está no controle de todas as coisas. Nós abrimos o culto dessa noite declarando
que nós não tememos as más notícias, porque o nosso coração é firme, confiante no Senhor. E o meu coração só é firme e confiante no Senhor, porque ele está confiante no Senhor. E porque ele é confiante no Senhor, ele não teme as más notícias. Eu não digo que nós devemos ser imprudentes, mas nós confiamos que existe uma palavra que está acima de qualquer palavra, e a última palavra continua sendo dele, porque o meu e o teu Redentor vive, e ele continua agindo em meu e em teu favor. Ele continua cuidando da minha e da tua vida, ele continua cuidando da minha e da tua casa, meu irmão, porque ele é Deus sobre todas as coisas, com ou sem pandemia, com ou sem enfermidade. Ele continua cuidando de todas as coisas e no controle delas, e ele se levantará em meu e em seu favor. Você crê nisso? Aleluia, aleluia. Mesmo diante dessa situação, meu irmão, Jó não questionou, Jó não murmurou, Jó não indagou. Jó apenas declarou que o Redentor vive, e ele vive na minha e na tua vida, meu irmão. Muitas vezes nós estamos diante de uma circunstância adversa e nós ficamos questionando, nós ficamos murmurando. Ah, mas foi 2020, nós já estamos em 2021. Ah, e agora, e aquilo outro. Mas por quê? Porque aquilo outro. Ah, mas podia, eu já perdi tanta coisa. Eu sou novo, ah, a vida está passando. E a gente fica colocando situações para questionar, quando na verdade nós deveríamos levantar a nossa mão e agradecer, Senhor, e declarar: Senhor, obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Até aqui o Senhor tem nos sustentado e nos livrado de toda sorte de vírus e de enfermidade que tem se levantado contra o teu povo. Até aqui Ele tem nos ajudado. Então, meu irmão, para que eu e você vivamos o milagre, para que eu e você venhamos a provocar o milagre, nós precisamos reconhecer o Senhor em todas as coisas e parar de murmurar, questionar, indagar, colocar empecilhos e impossibilidades. Sabe por quê? Porque as impossibilidades só existem para nós. As impossibilidades só existem para os seres humanos, mas o meu e o teu Deus, não existe impossível, não existe impossibilidades, porque Ele é Senhor e Ele reina sobre todas as coisas. E quando nós falamos de milagre, nós temos que entender que a fé é um milagre, porque para compreender e entender aquilo que nós estamos ouvindo nessa noite, nós precisamos de fé. E a fé é um dispositivo que, quando colocado em ação, meu irmão, a gente vivencia coisas que os olhos não conseguem capturar. Se você olhar para a tua vida lá atrás e olhar para você hoje, você vai conseguir perceber o tanto de coisas que Deus já cuidou, o tanto de situações em que Deus te livrou. E é por isso que Jeremias diz: trago à memória aquilo que me dá esperança. Sabe por quê, meu irmão? Porque o dia, a noite pode durar um tempo que for, mas ela tem fim, e o amanhã chega. Existe um amanhecer para aqueles que creem, existe um amanhã para aqueles que confiam, existe um amanhã para aqueles que descansam no Senhor e reconhecem Ele sobre todas as coisas. O choro pode durar uma noite, o choro pode durar um período, seja ele qual for. Talvez a sua noite esteja durando meses, mas eu quero dizer para você que existe um amanhã de Deus para mim e para você. Por isso que Jeremias está dizendo: meu irmão, traga a esperança, traga à memória aquilo que te dá esperança. Porque muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias e limitamos o agir e o poder de Deus. Só que quando nós olhamos para trás e trazemos à memória essas coisas as lembranças que nos dão esperança, nós começamos a falar: realmente lá atrás nós vivemos isso e passamos, nós enfrentamos isso e vencemos, nós vivenciamos essa situação e Deus cuidou, nós passamos por essa tribulação e Deus deu livramento, nós passamos por essa situação adversa e Deus deu vitória. E aí isso vai começando a encher o teu coração de fé, e aí você começa a declarar: nós estamos sim passando um momento adverso, seja pela pandemia, seja por uma enfermidade, seja por um problema que você esteja passando na tua casa, seja por uma falta de trabalho, seja qual for a situação. Mas quando o teu coração está cheio de fé, você começa a lembrar que Deus continua fazendo milagres, porque Ele fez ontem, faz hoje e fará
durará para todo sempre. Então você começa a reconhecer o Senhor em todas as coisas, e não mais questionar, mas declarar que o seu e o meu Redentor vive para todo sempre. Aleluia, aleluia. E aí nós declaramos tantas vezes: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Você crê nisso, meu irmão? É por isso que na adversidade nós declaramos que Ele vive. Que Ele vive, porque Ele está cuidando, e o meu e o seu amanhã está nele, para a glória e louvor dEle. Você crê nisso? Aleluia, aleluia. Segunda coisa que nós aprendemos com Jó, capítulo 22, verso 29 diz assim: se descem, então dirás, para cima, e Deus salvará o humilde. Repito, Jó 22, 29 diz: se estes descem, então dirás, para cima, e Deus salvará o humilde. Segunda coisa, não desfaleça antes do tempo. Você quer viver o milagre, meu irmão? Não desfaleça antes do tempo. Tem gente morrendo antes do tempo, tem gente padecendo antes do tempo. Eu não estou dizendo só de coronavírus, eu estou dizendo por tantas coisas que acontecem no Brasil e no mundo, por tantas situações que nós vivenciamos no nosso dia. E aí nós vivemos um mal que tem assolado toda a humanidade, que chama ansiedade. E aí a gente sofre antes das coisas acontecerem. E aí a gente é levado por aquilo que estão falando, a gente é levado por aquilo que estão dizendo, a gente é levado por coisas que outros viveram, quando na verdade Deus está cuidando das nossas vidas de uma forma única e especial. E aqui Jó está dizendo: se estes descem, se estão dizendo para descer, se estão falando que está ruim, se estão falando que não tem jeito, se estão falando que cada dia vai piorar mais, Jó está dizendo: para cima, Deus salvará o humilde. Ele está dizendo: não desfaleça antes do tempo, não morra pela boca dos outros, não sofra por aquilo que seus olhos estão vendo. Continue crendo no autor e consumador da tua fé, porque Ele continua no controle da tua vida, da tua casa e da tua família, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Jó, ele aqui nos dá uma lição, meu irmão, de força e determinação. Enquanto muitos estão olhando para baixo, Jó está olhando para cima. Enquanto muitos estão olhando para aquilo que vem do chão, nós estamos olhando para aquilo que vem do alto. Enquanto muitos estão dependendo de uma sustentação, de um socorro humano, nós continuamos descansando e dependendo do nosso Deus, que não falha, não falhou e nunca falhará, mas Ele tem o controle de todas as coisas. Aleluia, aleluia. Por isso, meu irmão, não desfaleça antes do tempo, porque se você desfalecer antes do tempo, você não vai viver o milagre, você não vai desfrutar daquilo que Deus tem para a tua vida. Porque eu já disse e repito, o choro pode durar uma noite, meu irmão. Se você não desfalecer na noite, existe um amanhecer de Deus para a tua vida, existe um amanhã de Deus para a tua casa, existe um amanhecer de Deus para a tua família e para as circunstâncias que você está vivendo. O grande problema é que nós não conseguimos executar o que Hebreus fala, que nós temos que viver por fé, e fé não é aquilo que nós vemos, fé não é aquilo que nós tocamos, fé não é aquilo que nós conseguimos detectar de forma simples e objetiva. A fé é sobrenatural, ela vai além daquilo que os meus olhos e os teus olhos veem, ela vai além daquilo que nós estamos enxergando e vivenciando. O que olhos não viram e ouvidos não ouviram, é isso que Deus tem para nós. Mas para crer nisso eu tenho que ter fé, e a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que nós esperamos e cremos. Quantos esperam a cura?
Quantos esperam a solução para tudo aquilo que nós estamos vivendo? Seja na pandemia, seja um problema que você esteja vivendo, no seu casamento, na sua família, na tua saúde, na tua área profissional, emocional. Muitas são as situações, e se nós olharmos para isso, nós descemos. Mas Jó, mesmo num tempo de adversidade, ele nos ensina a olhar para cima, porque Deus salvará o humilde. Continua olhando para cima, meu irmão. Porque quando eu e você tiramos os olhos do autor e consumador da fé, nós esmorecemos e falhamos. Mas quando nós temos os nossos olhos voltados para aquele que pode todas as coisas, nós continuamos crendo, mesmo que as pessoas ao nosso redor estejam dizendo que está difícil, que é impossível, que não tem mais jeito, que só vai piorar, que a sua solução não, que o seu problema não tem solução, que as coisas não vão mudar, que é isso, que é aquilo, e o médico diz que não tem cura, e o médico diz que não tem solução, e o esposo diz que vai embora, e tudo aquilo vem, mas nossos olhos estão no autor e consumador da nossa fé. Então nós não desfalecemos, nós não desanimamos, nós continuamos crendo, porque Ele está no controle de todas as coisas da nossa vida, em nome de Jesus, aleluia. Não desfaleça, meu irmão, não desfaleça antes do tempo. Jesus vira para os seus discípulos e diz: quando ficar ansioso por algo, acrescentou um côvado na vida de vocês. Não desfaleça. Você quer viver o milagre, meu irmão? Continue perseverando, continue crendo, continue avançando. Eu gosto muito do texto nos evangelhos em que Jesus vai ter um encontro com os discípulos, depois de estar no monte orando. Os discípulos estão no barco numa tempestade, já alta madrugada, e Jesus vai ao encontro deles sobre as águas, andando sobre as águas. E aí os discípulos, ao verem aquilo, eles dizem: é um fantasma. E aí Jesus diz que é ele, e Pedro diz: se és tu mesmo, mestre, manda eu ter contigo. E ele fala: então vem, Pedro. E Pedro vai, e Pedro anda sobre as águas. E enquanto Pedro está olhando para Jesus, Pedro está andando sobre as águas. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando nós olhamos para Jesus, nós tiramos os olhos das nossas impossibilidades. Quando nós olhamos para Jesus, nós olhamos para Ele e esquecemos dos problemas que nos rodeiam. E sabe por que é bom nós tirarmos os olhos das nossas impossibilidades? Porque muitas vezes nós achamos que nós sabemos e podemos fazer alguma coisa. E quando nós achamos, aí nós complicamos tudo. Quando nós fazemos a nossa maneira, sem direção de Deus, nós complicamos tudo. E aí Pedro está olhando para Jesus. Ele está olhando para o autor e consumador da fé dele, e ele está caminhando. Mas quando ele ouve o barulho, ele olha para a circunstância, ele olha para as suas limitações, ele olha para o mar, Pedro afunda. O que eu aprendo com isso, meu irmão? Que enquanto os nossos olhos estiverem voltados, nós não vamos desfalecer, nós vamos continuar crendo, porque não depende de mim, não é a circunstância, não é a situação, é o cuidado, o amor, a bondade, o controle e a direção de Deus que está sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família e sobre a sua também, em nome de Jesus. Você crê nisso? Aleluia. Terceira e última coisa, versículo 10 do capítulo 42 de Jó diz: então o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. Terceira e última coisa que eu aprendo: tenha vida de oração e ore com inteligência. Tenha vida de oração, meu irmão. Você quer provocar e viver o milagre, tenha vida de oração e ore com inteligência. A Bíblia diz aqui que mesmo diante, meu irmão, eu fico pensando, se nós tivéssemos os amigos que Jó tinha, rapaz, às vezes eu me pego pensando se eu oraria por ele. Logicamente nós temos que orar, mas pensa nos amigos que a todo tempo estavam incentivando Jó a desistir, a parar, a entregar e morrer, a desistir de crer, a amaldiçoar tudo, ir embora, abandonar o barco, chutar o balde. Meu irmão, quantas pessoas dessas nos cercam e nos rodeiam tantas vezes. Falar: se eu fosse você, eu chutava o balde e eu largava a mão desse casamento.
Se eu fosse você, eu chutava o balde, eu largava a mão desse emprego. Se eu fosse você, eu parava de procurar emprego, porque está difícil para todo mundo, você acha que você vai encontrar? Meu irmão, se eu fosse o seu, eu desistia de tudo, porque está indo de mal a pior. Mas a Bíblia diz que mesmo diante desse cenário, Jó orava. E Jó orava pelos seus amigos. Meu irmão, você quer viver o milagre, você quer desfrutar do milagre, você quer provocar o milagre na tua vida, tenha vida de oração. Porque é na oração que nós criamos sensibilidade para ouvir Deus. É na oração que nós temos relacionamento e intimidade com aquele que até agora nós falamos que está no controle da nossa vida. E orar com inteligência é pedir para Deus te usar neste tempo de grande adversidade. Isaías estava vivendo um tempo difícil. No ano que morreu o rei Uzias, a Bíblia diz que num tempo em que morre aquele que é a segurança do povo, o suporte do povo, o socorro do povo de uma forma visual, Isaías vê o Senhor assentado no trono, e querubins e serafins estavam ao redor dele declarando a tua santidade. O que eu aprendo com isso? É que mesmo que aquilo que nos traz um conforto temporário, uma segurança temporária, algo que nós podemos tocar e ver, que nos dá segurança, mesmo que isso se desfaleça, o Senhor continua soberano no trono, e os anjos declarando que Ele é santo, santo, santo. Isaías então vislumbra tudo aquilo ali, ele é tocado pelo anjo nos seus lábios com uma tenaz tirada do altar. E aí o Senhor declara: a quem enviarei nesse tempo de grande dificuldade? Isaías diz: Senhor, envia-me, envia-me, estou aqui, envia-me a mim. Meu irmão, quando nós temos relacionamento com Deus, nós não olhamos para as circunstâncias, mas nós não olhamos para ela como um problema, mas nós olhamos como uma possibilidade de manifestar o poder e a glória de Deus. Meu irmão, tenha vida de oração para que você provoque o milagre. E nessa vida de oração, ore com inteligência. Senhor, abençoa aqueles que estão à frente de toda essa situação que nos permeia. Senhor, abençoa as autoridades. Senhor, abençoa meu esposo, mesmo ele sendo um cabeça dura. Senhor, abençoa minha esposa. Abençoa, Senhor, meus filhos, mesmo eles não estando na casa do Senhor e nem mesmo crendo que o Senhor pode fazer alguma coisa. Senhor, abençoa uma porta de trabalho, mesmo que todas estejam se fechando. Senhor, abençoa. Senhor, abençoa e usa a minha vida para manifestar a tua glória nesse tempo. Senhor, usa-me. Senhor, abençoa, abre o céu. E você vai orando com inteligência, e Deus vai ouvindo a tua oração, e Deus vai respondendo com poder e glória para a manifestação do reino, do poder e da soberania dele neste tempo. Mas se eu e você queremos provocar o milagre, se eu e você queremos viver o milagre, precisamos ter vida de oração, precisamos buscar a Deus. Porque quando nós buscamos a Deus em oração, nós mostramos a nossa fé, nós mostramos a nossa confiança, nós depositamos nele tudo aquilo que nos angustia e nos preocupa. Porque nós declaramos: Senhor, eu não posso, mas eu estou diante daquele que pode. Senhor, eu não consigo, mas eu estou diante daquele que consegue. Senhor, eu não suporto mais, mas eu estou diante daquele que me dá forças para continuar, porque o teu jugo é suave, o teu fardo é leve, e o Senhor continua cuidando e abençoando a minha vida, em nome de Jesus. Você crê nisso? Aleluia. Se coloque de pé. Glória a Deus. Eu quero orar por você, quero orar pela tua casa, pela tua família. Eu quero convidar você a se sentir desafiado a provocar o milagre na tua vida, mediante a manifestação da tua fé, mediante a sua obediência a Deus, mediante a você reconhecer Ele em todos os teus caminhos, a se alegrar diante dEle, porque você confia num Deus que está no controle de todas as coisas. A você provocar o milagre por intermédio do teu relacionamento com Ele, porque num tempo de grande diversidade, é tempo propício para Deus fazer o milagre. Por isso, meu irmão, prefira acreditar em Jesus e na tua palavra, porque Ele pode fazer o milagre na minha e na tua vida. Ele continua sendo bom e no controle de todas as coisas. Você crê nisso?
Aleluia. Nós vamos adorar e orar a Deus em o nome de Jesus. Amém, Cadu? Benção. Depois que nós adorarmos, nós iremos orar. E que você possa ir debaixo desta palavra, que Deus continua fazendo milagre, que Deus é poderoso para fazer o milagre, que Ele continua o mesmo, e Ele vive para todo sempre, e Ele reina e governa a minha e a tua vida. Mesmo que os dias sejam maus, meu irmão, mesmo que os tempos sejam difíceis, existe um Deus que não muda diante da circunstância, mas permanece o mesmo, e Ele continua fazendo milagre na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Me acompanhei, Rodolfo. Vamos lá. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Você pode declarar isso nessa noite, igreja? porque Ele vive, temor não há, Lembra dos seus problemas, das tuas adversidades, mas daquilo que te aflige, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. porque Ele vive, Declara a Ele nessa noite. posso crer no amanhã, Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para me salvar, Ouça isso. Ele sofreu por você, meu irmão, ressuscitou, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Sabe por quê? Por isso, meu irmão, você não precisa temer. porque Você pode continuar confiando, você pode continuar crendo. Existe um amanhã para mim e para você. porque Ele Não tema, não tema, não tema. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, Senhor. Nós cremos, Senhor. Nós cremos nessa verdade, que o Senhor é vivo. E como Jó declarou naquele dia, o meu e o nosso Redentor vive. O meu Redentor vive e se levantará sobre a terra. Ah, Senhor, nós cremos que mesmo nesse tempo de adversidade, nesses dias, ó Deus, que são maus e de grande adversidade e dificuldades que têm se levantado contra nós, nós continuamos crendo que o Senhor vive, e o Senhor não mudou. O Senhor permanece o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. E que nós, Senhor, queremos em nome de Jesus clamar para que o Teu Espírito Santo nos ajude a reconhecê-lo em todas as coisas, nos dias bons e nos dias difíceis, na bonança e na dificuldade. Senhor, nas circunstâncias favoráveis e naquilo que se apresenta de modo tão difícil para nós, nós queremos reconhecê-lo. Nós queremos crer, ó Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas, e que em tudo o Senhor está trabalhando em favor daqueles que em Ti esperam e confiam. Senhor, que nós possamos descansar no Senhor, e ajuda-nos, Espírito Santo, a não desfalecer antes da hora. Ajuda-nos, ó Deus, a não desistir, a não parar, mas continuar perseverando, continuar crendo. E quando todo mundo está dizendo para descer, que vai piorar, que
vai ficar ruim, nós continuamos dizendo para cima, porque Deus salvará o humilde, Deus cuidará da tua igreja, Deus abençoará o teu povo. Senhor, nos ajuda a ter vida de oração, a ter relacionamento, a ter, Senhor, compromisso e comunhão contigo, para entendermos, ó Deus, os teus caminhos, para compreendermos as situações e vivenciá-lo do melhor modo possível, declarando, Senhor, a tua bondade, a tua misericórdia, a tua graça, o teu amor, Senhor, e declarando o teu reino manifestado em nós e através de nós, na pessoa do Espírito Santo que nos usa. Espírito Santo, ser com a tua igreja, Espírito Santo, ser com a nossa casa, com a nossa família, com a nossa vida, em tempos de adversidade, que possamos, Senhor, viver os milagres do Senhor na nossa vida, porque nós cremos que o Senhor tem grandes coisas para nós, que o Senhor preparou grandes coisas para nós, e nós viveremos para a glória e louvor do teu santo e maravilhoso nome, e que tudo isso coopera para o nosso bem. Senhor, que fomos chamados segundo os teus preceitos. Senhor, Jó não compreendia o que estava vivendo, Jó não compreendia toda aquela situação, mas isso o aproximou do Senhor, isso o aproximou de ti. Muitas vezes nós não entendemos as circunstâncias da vida, mas elas estão nos aproximando do Senhor, elas estão no Senhor nos proporcionando te conhecer, não só pelo que os outros falam, não só pelo que escutamos, mas porque os nossos olhos veem a mão, a bondade, o poder e o agir do Senhor manifesto na nossa vida. E o Senhor é poderoso para virar, para mudar o cativeiro, a sorte, a situação, a circunstância. O Senhor continua poderoso para fazer aquilo que nós não podemos, aquilo que somos limitados para fazer. O Senhor continua podendo fazer, porque o Senhor é grande, soberano e poderoso, e nós cremos e confiamos no Senhor. E se você crê e confia comigo, aplauda Ele em o nome de Jesus, porque Ele vive, nós não tememos. Aleluia! Eu posso crer no amanhã. Creia, meu irmão, creia! Aleluia! Não tema as más notícias, não tema a circunstância. O teu coração é firme no Senhor, confiando nele. Aleluia! Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Se a minha vida e a tua vida está na mão dele, aplauda ele bem forte e declara: Senhor, a minha vida, a minha casa, a minha família, todas as coisas que eu sou e que eu tenho estão nas tuas mãos, e não há lugar melhor para estar do que no Senhor, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Quantos creem? Aleluia! Que você vá debaixo dessa palavra e que você volte para a tua casa, você que nos assistiu também, renovados pelo poder da palavra, declarando que o meu e o teu Redentor vive, e Ele está no controle de todas as coisas, e Ele é poderoso para mudar a sorte, para fazer o milagre, para dar a vitória, porque Ele cuida de todas as coisas, para a glória e louvor do nome dEle. Amém? Aleluia. Antes de nós orarmos, encerrando, nós reforçamos que ao sair, não cumprimente o seu irmão. Nunca é demais pedir, eu sei que você sabe disso, nós sabemos disso, mas não cumprimente o seu irmão, de dar a mão, de abraçar. Já sai ali pela porta da frente ou lateral, e não aglomere no hall, nem na escada, para que não haja aí realmente nenhum contato, nenhuma aglomeração, preservando aí a tua saúde e a tua segurança. Mas eu tenho declarado, meu irmão, e eu tenho crido, e eu convido você a declarar e crer comigo, que em breve, você pode até pensar, e alguém que ouvir isso aqui dizer: o Rodolfo está maluco, mas eu creio, que muito em breve, mesmo que pareça muito difícil, e está difícil, mesmo que seja o tempo que dizem ser o mais complicado de toda a pandemia desde que começou, eu creio que muito em breve, nós estaremos reunidos novamente, como sempre foi,
abraçaremos, daremos a paz do Senhor do jeito que nós gostamos de dar, conversaremos tudo que nós temos para conversar no hall, na escada, na calçada, e vamos virar à noite, porque crente gosta de comer e de conversar. E nós vamos, meu irmão, eu creio, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua casa, que você vai debaixo da paz do Senhor Jesus, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com a tua vida, sejam com a tua casa e com a tua família, hoje para todo sempre. Senhor, que nós não venhamos a desfalecer, mas crer, porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais além do que temos visto, muito mais além do que temos pedido. O Senhor é poderoso, e nós cremos, ó Deus, que o Senhor continua fazendo milagres, e que o Senhor pode mudar a nossa sorte, o nosso cativeiro, a nossa situação, e nos dar vitória, para a glória e louvor do teu nome. Em nome de Jesus oramos e agradecemos, e você que crê comigo, diga bem forte, amém. Deus abençoe tua vida, vá debaixo da paz e da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom restante de semana. Deus abençoe você que nos assistiu. Deus abençoe tua vida.